Olá, gente querida! Hoje é terça-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Hoje é o dia 14 de junho. Celebramos ontem, solenemente aqui em Garanhuns, a festa de Santo Antônio, padroeiro da nossa Igreja Catedral. Hoje retomamos o Tempo Comum e nós estamos lendo o Sermão da Montanha. Estamos lendo o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. O texto do Evangelho de hoje é de Mateus 5, de 43 a 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, com esse texto de hoje, Jesus conclui a releitura dos preceitos da lei mosaica. Nestes últimos dias, nós acompanhamos a interpretação que Jesus dá a vários princípios legais. Ele tratou, por exemplo, do homicídio, do adultério, do divórcio, do juramento, da lei do talião e hoje do amor ao próximo e do ódio ao inimigo. É importante logo que se diga, não há um texto bíblico explícito no Antigo Testamento no qual apareça o preceito de que se deve odiar o inimigo. Provavelmente, essa orientação provém do ensinamento dos essênios, ou encontramos algo mais ou menos parecido no Salmo 139, versículos 19 a 22. Ali se diz assim: Ah, se Deus matasse o malvado! Eu odeio os que te odeiam. Com ódio perfeito, eu os odeio. Eles são inimigos de fato. Já o amor ao próximo tem base em Levítico 19, versículo 18. Mas o texto de hoje alarga bastante o preceito já presente no livro do Levítico. Pode-se dizer que na compreensão do Antigo Testamento, especialmente da escola teológica deuteronomista, o próximo é aquele que é do mesmo clã, da mesma tribo ou da nação israelita. O critério do sangue ou o critério nacionalista predomina. O amor aos que são do meu convívio familiar ou tribal é um preceito fundamental. E a rejeição àqueles que são diferentes de mim. Havia, portanto, um senso de pertença e até de vingança a partir do laço de sangue. Isso é muito comum em culturas tribais.
Jesus, no entanto, estabelece outro princípio, fundamentado no princípio teológico da paternidade de Deus. Jesus diz: se Deus é Pai de todos, a irmandade universal está então assegurada. Irmãos de todos, porque Deus é Pai de todos. E esse Deus, que é Pai de todos, faz nascer o sol sobre bons e maus, faz cair a chuva sobre justos e injustos. Assim, todos são beneficiários da sua compaixão, da sua misericórdia, da sua generosidade. O princípio da reciprocidade absoluta, mesmo para o amor, é contrário à lógica do Evangelho. Porque se amamos ou se saudamos somente a quem nos ama ou a quem nos saúda, isso até os pagãos e os cobradores de impostos também fazem. Nossa justiça deve se fundamentar no princípio das bem-aventuranças e ultrapassar a mera reciprocidade. É interessante que Jesus começou essa reflexão sobre mandamentos da lei com um princípio. Se vossa justiça não ultrapassar a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. A justiça do reino, a justiça do Evangelho, deve ultrapassar a justiça dos mestres da lei e dos fariseus. E hoje, o ponto alto do texto está exatamente no versículo 48. Depois de reler estes 6 princípios do Pentateuco, Jesus conclui com a frase: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Deus é chamado de Pai Celeste. É um modo eufemístico de não chamá-lo pelo nome. Ao mesmo tempo, Deus é Pai. Assim, estabelece-se a filiação de Jesus em relação ao Pai e, de algum modo, em Cristo Jesus, todos nós, pelo batismo, fomos assumidos como seus filhos adotivos. Filhos adotivos de um único Pai. E filhos no Filho, que é Jesus Cristo. Portanto, Jesus é o modelo de filiação. E Jesus revela o rosto da misericórdia, a identidade do Pai. Como Jesus disse a Filipe, quem quiser conhecer o Pai, basta conhecê-lo, basta olhar para ele. Jesus então nos diz que a nossa identidade é a mesma de Deus, pois nós somos seus filhos. Para os discípulos de Jesus, não há lugar para distinções. Surgem novas relações humanas que excluem a violência. Em vez do ódio, deve existir o desejo do bem, o amor. Ser filho de Deus significa parecer-se com Ele, no modo de ser e no modo de agir. O amor universal é a grande novidade de Jesus. Embora o cristianismo não seja somente uma ética humanística, temos que colocar como centro da nossa meditação no texto de hoje a perfeição dos mestres da lei, que consistia no cumprimento dos preceitos da lei mosaica e numa justiça fundamentada na equiparação e na reciprocidade. Isso é plenamente superado. Para Jesus, o que torna o ser humano perfeito e bom é ser semelhante a Deus.
e viver o amor, que não conhece nenhuma discriminação. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia para todos vocês.